Muito boa noite, senhores espectadores. Sejam bem-vindos a mais um programa à luz do Espiritismo. No dia de hoje iremos continuar a tratar o tema fobias e temos connosco, como sempre, o convidado Coronel Costeira, que nos irá responder a algumas questões. Muito boa noite, Coronel. A medicina apresenta-nos um considerável número de fobias, sendo que algumas pessoas nem sequer imaginam a quantidade e o que é que elas são. Pode-nos falar um pouco sobre isso e quais as fobias que existem e o que é que significam? A medicina, de facto, dá uma série de nomes, assim, muito esquisitos, porque as pessoas às vezes não fazem a mínima ideia do que é que isso quer dizer, mas há algumas que se ouvem falar frequentemente, como é o caso da claustrofobia, e isso até é um fenómeno muito atual e muito frequente, ou também a hidrofobia, que está relacionado com a água, ou, enfim, a fobia das alturas, os nomes, não vale a pena estar a referenciar, porque são nomes às vezes não dizem nada às pessoas, mas há pessoas que têm medo das alturas, têm medo das aranhas, têm medo dos insetos, têm medo dos cães, têm medo de muita coisa. Portanto, há uma quantidade muito grande de problemáticas ligadas a esta aversão que as pessoas às vezes têm por determinadas situações, por determinados aspectos do ambiente, enfim, por determinados animais, realmente, perdão, que realmente resultam de facto numa problemática que a medicina vai catalogando como da área psicológica, da área psiquiátrica, e que talvez muita gente nem se aperceba sequer que são fobias, que se inscrevem dentro desse capítulo das fobias. Mas há um número considerável, uma variedade muito grande. Mas também não vale a pena as pessoas estarem agora a preocupar-se muito se têm mais este progredido, ou se tem mais aquele, mais receio disto ou mais receio daquilo. Só não fazem outra coisa senão andar a arranjar fobias, não é? Porque há fobias complicadas, não é? Até temporárias, da pessoa ter que entrar em qualquer lado com o pé direito, ou da pessoa ter que contar um certo número de coisas enfim, por exemplo, é um caso concreto que eu vivenciei em África, que era a pessoa tinha que entrar em quarto lugar, tinha que sentar à mesa em quarto lugar, tinha que tirar, por exemplo, o quarto bocado de pão, tinha que ser a quarta pessoa a servir-se. Quer dizer, e porque se não se servisse, se não fizesse assim, já a coisa não lhe corria bem. Se entrasse com o pé esquerdo em vez de com o pé direito, tinha que voltar para trás para voltar a entrar com o pé direito. Portanto, há determinadas características das fobias que às vezes as pessoas nem fazem a mínima ideia. Aliás, este caso, por exemplo, destes quartos lugares, destes quatro qualquer coisa, era um rapaz que depois até, quando terminou o serviço militar, essa fobia acabou completamente, desapareceu, deixou de ter isso. Portanto, às vezes são mecanismos de defesa. Ele achava que se isso, não fizesse isso poderia ser morto num ataque, ou que se não pusesse, por exemplo, a boina em cima das botas, que a coisa ia correr mal, ou que não ia dormir, ou que ia ser atacado durante a noite. Quer dizer, há determinadas coisas que às vezes não se percebe muito bem quais são as origens, quais são as causas. Mas, enfim, é fundamental que a gente perceba. Há isso, mas há solução. Em qualquer circunstância, as fobias têm a ver com resquícios do passado ou podem também estar relacionadas com traumas do presente? Eu entendo que tem sempre a ver com o passado. O desencadear, digamos assim, dessa questão ela pode estar adormecida, qualquer trauma, qualquer receio, qualquer medo, porque a fobia, como nós dissemos no último programa, são medos que se criam, pode estar relacionado com o passado e estar adormecido. E de repente, face a uma circunstância repetitiva ou uma repetição daquilo que deu origem, portanto, a causa da problemática psíquica em si, vamos chamar problemática espiritual, pode-se desencadear. Aliás, como por exemplo a mediunidade, também já tivemos a oportunidade de falar nisso, pode estar adormecida e de repente, por uma circunstância qualquer da vida, pode desencadear-se, pode tornar-se ostensiva, pode vir ao de cima. Portanto, também as fobias podem manter-se adormecidas e de repente, por um motivo qualquer, a pessoa vem ao consciente de novo esse aspecto adormecido do passado. Agora, eu entendo que há sempre uma ligação às vivências anteriores, às experiências de vida que se tiveram e por aí fora. Quer dizer, há sempre uma relação com vidas anteriores, com o passado. É um aspecto até que a medicina hoje está a descobrir, ou melhor, que os médicos ou os investigadores dessa área estão a descobrir, que é realmente a regressão ao passado e a constatação de que há factos concretos, racionais e reais que se relacionam com determinadas consequências de hoje.
Vamos imaginar então que uma pessoa tem hidrofobia, portanto a fobia da água. A que é que se poderá dever, segundo a doutrina espírita, essa psicose, se é que é uma psicose? Bom, há sempre a situação traumática, é sempre. Também pode haver boas recordações, também pode haver boas afinidades, pode haver boas vibrações. Não, quer dizer, às vezes nós encontramos pessoas na rua com quem simpatizamos logo à primeira vista, por quem sentimos uma determinada atração ou muita simpatia. E, portanto, quer dizer, também há coisas boas que nós trazemos do passado. Naturalmente que quando se fala hidro tem a ver com água, há qualquer coisa traumática com a água. Por exemplo, a pessoa morrer afogada. Há pessoas que quase entram em pânico quando começam a molhar as pernas até os joelhos. O que é que terá acontecido? Pode ter acontecido uma situação, digamos assim, catastrófica, um afogamento, uma má experiência no mar, que está lá calcada no subconsciente ou até no inconsciente profundo, e que de repente, por qualquer circunstância, vem ao consciente e a pessoa manifesta de tal maneira digamos assim, essa fobia, esse medo, o receio da água, o medo da água, que pode inclusivamente entrar em pânico. Aliás, tem a ver com o tal síndrome de pânico que nós já falamos, ainda que por alto. Portanto, essa questão é relacionada com isso. Claro, há um outro problema da água, por exemplo. Há pessoas que têm aversão a tomar banho. Mas isso já tem a ver com a sujidade, com a falta de higiene, etc. E há pessoas, pronto, que não é propriamente ter medo da água. Não, é porque, pronto, desprezaram essa... Às vezes habituaram-se de outras vidas a viverem no lixo, a viverem, enfim, com uma falta total de higiene. Portanto, aquilo é um hábito que se criou, não é propriamente uma fobia, mas fobia é medo. Mas a pessoa não tem medo de tomar um banho de chuveiro, não tem medo de se lavar com sabão. A pessoa por simplesmente despreza essas características da higiene, que mandam que a gente, vivendo na sociedade, tem que ter atenção, e, portanto, não é propriamente medo de tomar banho. É medo do mar, ou medo da água do rio, ou medo de andar de barco. Enfim, essas são circunstâncias que se relacionam com qualquer trauma que no subconsciente causa pavor, causa um receio tremendo. E isso acontece muitas vezes. Há uma fobia muito particular que é a misofobia, ou seja, as pessoas estão sempre a lavar-se. Nas mais absurdas situações, inclusivamente. A que é que se poderá atribuir essa fobia, se é que é uma fobia, porque aqui não se trata, não sei se será propriamente o medo. Pode-se encontrar numa problemática espiritual? Bom, a questão da misofobia, e tem a ver, de facto, com essa ideia do lavar, de alguma forma, a certa altura, torna-se, de facto, uma fobia, um medo. Quer dizer, a pessoa aperta a mão a alguém e vem aquela coisa, será que eu vou receber aqui uns vírus, uns micróbios e tal, umas bactérias? Vai lavar. A pessoa toca numa janela, tem que ir lavar. Nós conhecemos alguns casos absolutamente inacreditáveis, porque a pessoa sofre terrivelmente. E hoje temos uma nossa, enfim, irmã que nos telefona frequentemente porque apanhou a fobia ao sal, a fobia à água, porque alguém lhe receitou, diz ela, numa casa espírita, que eu tenho a impressão que pouco tem de espírita, mas pronto, que lhe receitou banhos de sal, banhos de água com sal. É claro que a pessoa esqueceu-se de dizer que era só 8 dias, e a mulher andou meses a tomar banho com sal, e de repente apanhou uma aversão de tal maneira ao sal, que agora anda sempre a lavar porque tem a sensação que continua a ter sal. Bom, nós até conversamos com elas assim, nós temos sal no suor, é salgado, o próprio organismo tem sal e deitou fora. O sal tem determinadas características digamos assim, de absorção da negatividade, dos fluidos negativos. Ora, ela apanhou aquela aversão. Mas também não é só isso, porque a misofobia, que tem a ver com essa ideia, é de tal maneira, neste caso, por exemplo, que nós estamos a falar, é de tal maneira terrível que se o marido tocar na mão, ela tem que ir lavar as mãos. Se o marido tocar na roupa, tem que tirar a roupa e passar para lavar. Enfim, quer dizer, se encostar num sítio qualquer que não seja da sua casa, tem que pôr a roupa a lavar, não pode continuar com a roupa vestida. Isto quer dizer, uma coisa louca, é de loucos. Mas a pessoa fica em pânico, quer dizer, se não mandar lavar, quer dizer, ou lavar a roupa, ou não lavar a roupa, lavar as mãos, ou não lavar as mãos, não é nenhuma fobia, é o que vem a seguir. Porque são ideias que se, digamos assim, incutem, se metem na cabeça, que a pessoa tem que
tem que fazer aquilo, porque se não fizer aquilo não fica bem, anda sempre em pânico. Chega a andar em pânico, melhor dizendo. E, portanto, quer dizer, é essa fobia, esse medo. Mas é assim, não, eu não vou tocar ali porque, não, a pessoa inadvertidamente vai a enfim, quer dizer, a uns sanitários públicos, toca na torneira para lavar as mãos e tem que voltar a lavar. Porque senão, já outras pessoas mexeram na torneira. E ao mexerem na torneira tem bactérias. Ao mexerem as bactérias, partam a e a pessoa entra naquela coisa, tem que lavar, tem que lavar, tem que lavar. E às vezes lava, volta, toca noutra coisa, volta a lavar. É uma coisa, é um pânico. Agora, qual será a razão que possa estar por detrás dessa situação? Há variedíssimas razões, não é? Às vezes são razões reflexas. Eu vou recordar uma das 10 normas da lei, dos 10 mandamentos, que realmente estipulam que se não deve fazer mal ao corpo ou à alma, a si ou ao próximo. Não matar ou causar outro dano, a si ou ao próximo. Esta situação pode ser reflexa de qualquer coisa que, enfim, quer dizer, uma projeção, por exemplo, o lançamento de alguém que na lixeira, no lixo, no meio do lixo, aquilo é um complexo de culpa, é uma coisa que se reverte na pessoa responsável. Aliás, por exemplo, na claustrofobia, a pessoa tem medo dos recintos fechados por ter ficado enterrado vivo, ou por ter enterrado alguém vivo, por ter metido alguém em recinto fechado, onde a pessoa terá morrido. Ou, por exemplo, ainda a questão da hidrofobia, o ter ficado, e antigamente era muito frequente, as células por baixo, enfim, dos castelos, ficarem em zonas até que eram invadidas pela água, e os presos estavam às vezes dias e dias, semanas, com a água pela cintura, com a água pelo peito. Quer dizer, é um sintoma, é um trauma que ficou esculpido no espírito, porque naturalmente, se ao fazer-se a psicanálise, ao fazer-se uma regressão de memória à vida presente, não há motivo nenhum para que a pessoa tenha esse pavor, é de vidas anteriores. E essas experiências anteriores pode ter ocorrido isso. A pessoa pode ter provocado isso em terceiros ou pode ela própria ter-se suicidado até, completamente, ou ter sido metida num ambiente desses. Portanto, aquele trauma, aquele pavor, aquele medo, ficou-lhe esculpido no espírito. Então, esta questão das vidas passadas, com certeza que nós não podemos dizer é tudo, porque estamos no fanatismo. Mas nós podemos dizer que na vida presente pode haver um desencadear desses medos, dessas fobias, mas há sempre gravado no espírito, ou são sempre gravadas no espírito, experiências anteriores do mesmo teor, do mesmo nível. E muitas vezes o que ocorre é que a pessoa se encontra com os erros do passado, conforme Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras, ou como fizeres acharás. Quer dizer, se a pessoa fez a alguém isso, vai achar depois. E, portanto, pode ser um reencontro com esse erro, crime, esse dolo que causam em terceiros, e que a pessoa tem que, naturalmente, passar por isso. Quando é que pode acontecer isso? Pode ser da nascença, naquilo que a medicina chama, ou designa como hereditária ou congénita, mas pode ser desencadeado ao longo do tempo, ainda que esteja gravado, de uma forma clara, nos genes, nos cromossomas, ou naquilo que se pode chamar hoje o ADN perispiritual, que é a matriz onde estão gravadas todas as memórias do nosso passado. Falámos num outro programa, tivemos a oportunidade de falar sobre o síndrome de pânico. Relativamente a esta problemática, que relações se pode estabelecer com a problemática espiritual e como tratar esta fobia e outras? Bom, nós já abordamos isso num programa anterior. A propósito desta definição, o que é que se pode considerar psicológico, o que é que se pode considerar obsessivo? É claro que quando nós analisamos um caso em que a própria pessoa, tem uma problemática consciencial, nós podemos dizer que o problema é do espírito que constitui aquela pessoa, juntamente com o corpo e com o perispírito. Portanto, vamos supor, é um problema somos nós que estamos doentes. Nós estamos doentes. Nós estamos doentes pela nossa própria culpa. Porque sentirmos a culpa, ainda que subconscientemente, que às vezes vem ao consciente, e a gente muitas vezes não atende, não analisa muito bem. Portanto, se essa culpa é pessoal, ao aproximar-se, o desencadear, portanto, o agravamento, digamos assim, do medo,
não é? Isso pode desencadear o pânico. A fobia é um medo. Já definimos como tal no último programa e reiteramos essa definição. Fobia é um medo. Mas o medo pode levar-nos pessoalmente no avolumar, no galopar desse medo, a ficar em pânico, com medo das consequências do medo, se assim podemos definir. Então, esse síndrome do pânico pode ser do próprio, e é uma coisa lenta e serena, não é? Embora pânico, e pode ser agravada por intercessão ou por interferência, melhor dizendo, de terceiros. Eu posso dizer assim, mas eu não devia ter feito, mas fizeste. Quer dizer, mas eu não devia ter feito, mas fizeste. Mas eu não voltava a fazer, mas vais pagar por isso. Esta ideia de que se instala na nossa consciência, e muitas vezes fala o pensamento é uma realidade científica e é uma transmissão do pensamento. E muitas das vezes nós não sabemos definir se o pensamento é nosso ou se o pensamento é sugerido. A gente está a pensar numa determinada problemática e vem uma solução e outra solução e outra solução e outra solução. Essas soluções não são todas nossas. Uma ou outra poderá ser, as outras vão sendo sugeridas, umas para pior, outras para melhor. Algumas sugeridas por protetores, por espíritos amigos, outros por espíritos inimigos. E, portanto, essa transmissão do pensamento pode, em cima de uma problemática consciencial, pode ser agravada em várias vezes e isso causar o pânico, isso causar o medo, não só do medo que se já tem, mas também do medo pelas consequências que outros, ainda que subconscientemente, outros poderão produzir em, digamos assim, em vingança, em ato de vingança, etc. Portanto, é sempre nestes dois parâmetros, ou pessoalmente, ou provocado por terceiros, ou, digamos assim, uma questão de uma ideia fixa pessoal, que é do próprio, que é do espírito, e como em grego espírito é psique, pois é do próprio, da psique do próprio, mas pode ser da psique de terceiros, pode ser lateral, pode ser uma ação do pensamento de terceiros que agrava aquele, digamos assim, aquele complexo do passado, aquele trauma do passado que nós criamos, naturalmente, gerando os medos e, portanto, gerando as fobias. Daquilo que temos vindo a abordar, pode ficar a sensação que, efetivamente, é tudo espiritual. Há pouco falou que podíamos correr o risco no fanatismo. Será que a medicina tem que ter espaço no meio desta questão para poder resolver estas questões? Mas é evidente que é tudo coincidência espiritual. Porque ou as consequências são para o próprio, e o próprio é um espírito, que tem um corpo, ou as consequências são provocadas por terceiros e é espiritual, porque são espíritos de terceiros, através dos sentimentos, dos pensamentos, das ações, dos atos, que mandam executar os corpos, ou até o corpo espiritual, que transfere para nós essa ação. Portanto, é sempre uma problemática espiritual. Agora, o que nós não podemos dizer é que só espíritos, só espíritos, só espíritos, porque nós podemos estar doentes. Nós podemos estar consciencialmente doentes. E agora, podemos estar fisicamente doentes. Não podemos dizer que a pessoa deu uma machadada numa perna, abriu um golpe, tem uma infecção, é espírito. Quer dizer, as consequências da dor, da infecção, do sofrimento que daí advém, são captadas pelo espírito que somos, ou que lhe sofre a ação. Não é os espíritos, os outros, vão tirar espíritos, vão sem tirar espíritos, porque são espíritos que estão aqui e que me cortaram a perna e que fizeram uma infecção, nada disso. Não é nada disso. Pode agravar os sintomas. Se a infecção é dolorosa, pois pode agravar o sintoma da infecção. Mas isso não se infere daí que sejam os espíritos que estão a causar. Às vezes é o próprio que está a sofrer, que está doente, que tem uma problemática. Eles apenas só agravam. É como ter uma espinha que mete impressão e apertá-la que já dá a dor. É uma coisa mais ou menos assim. Portanto, nós não podemos dizer de forma alguma que sejam os espíritos. Agora, as consequências sentem-se no espírito e nesse particular o problema é espiritual. Seja causado por espíritos, que são eles que pensam, que sentem, que amam, que agem no sentido de fazer mal ou de se vingarem, e do próprio que lhes sente o efeito, que também é um espírito. Portanto, nós não podemos deixar de dizer que toda esta problemática é espiritual, ou nas causas ou nos efeitos. Então, como é que o espiritismo, e mais especificamente os espíritas, poderão ajudar a medicina, tanto a nível da pesquisa destas problemáticas como no tratamento? Bom, os espíritas, desde logo, precisam de se documentar, precisam de estudar, precisam de esclarecer, precisam de refletir, raciocinar. Nós temos nas nossas mãos todo um manancial de luz, um manancial de esclarecimento, temos a verdade. Às vezes fazemos, enfim, ouvidos moucos ou até às vezes procuramos assobiar para o lado.
quando as coisas não nos convêm, porque somos seres humanos e naturalmente estamos no meio de uma sociedade que, enfim, vive uma determinada situação que não é de maneira nenhuma favorável a que se venha a terreiro falar na problemática espiritual, na ação espiritual. Não é favorável a isso. Hoje, se nós fôssemos, enfim, esclarecer que mais de metade das doenças são de foro espiritual, e no foro espiritual não há medicamentos que resolvam, e porque não há, a gente vê aí as problemáticas depressivas, não têm solução. Não é? Nós temos aí pessoas doentes há 30 anos com depressão, quer dizer, isto é absolutamente paliativa, a doença é paliativa. E os cuidados também depois passam a ser cuidados paliativos, que é só de, desculpem-me a expressão, é só de paleia, é só de conversa. Porque no concreto, como é que uma doença de foro espiritual pode ser tratada fisicamente? É claro que se houver agravamento por causa das situações físicas, aliviando a problemática física, com certeza que se alivia a problemática espiritual. Mas não é de todo possível, com a medicação, libertar-nos de um problema consciencial, de um problema de angústia, de um problema de ansiedade, de um problema de desespero. Não é, de maneira nenhuma, com medicamentos físicos. É pôr a pessoa, induzir, digamos assim, o coma. Não é? Induzir o coma para a pessoa não estar consciente, mas a pessoa ouve. É curioso que aqui no hospital da nossa cidade há um cartaz muito interessante na reanimação, nos cuidados intensivos, que é assim. Não é? Nos cuidados intensivos, a maior parte está induzida no coma, está sedado, vai lá, e portanto não está consciente, está ali. Mas diz lá o cartaz. Fale com o seu familiar e tal, incite, depois, porque ele ouve. Eu até penso que sou levado a crer que deve ser um médico espírita que lá colocou isso. Porque, até curiosamente, depois os enfermeiros não deixam que fale. Quer dizer, mas está lá o cartaz a dizer, fale com ele, que ele ouve, ele entende e não sei o quê, incuta ânimo, incuta a vontade de reagir. Mas porque ouve, porque o espírito ouve, mesmo que esteja sedado, mesmo que esteja com o coma induzido. Ouve e vê. Ouve e vê, exatamente como nós, durante o sono, ao desdobrarmos também. Ouvimos e vemos e até convivemos com muita gente, etc. Portanto, é natural que haja necessidade que a pessoa se esclareça e, primeiro que tudo, aqueles que aderimos à doutrina espírita, que abraçamos o cristianismo relativo e agora a sua forma atual de espiritismo, temos que, primeiro que tudo, conhecer, saber, raciocinar, refletir, documentar-nos sobre as coisas que são reais e verdadeiras. Não temos nada que ter receio de falar nestas coisas. A gente não deve falar na medicina, que disso a gente não entende. Mas de espiritismo devemos falar, precisamos de entender para falar. Se os outros vão buscar as ideias que nós apresentamos com racionalidade, com frontalidade, se vão buscar lições para poderem aplicá-las enfim, nos seus conceitos filosóficos, ético-morais, etc., pois com certeza que nós estaremos a colaborar para que as coisas se modifiquem. Se outros não querem saber, se não querem saber, nós não podemos forçar ninguém a querer saber. E hoje em dia é muito difícil, numa sociedade em que a indústria farmacêutica tem um poder extraordinário, em que os laboratórios têm um poder extraordinário, em que de vez em quando aparece aí enfim, quer dizer, uma revolução de qualquer gripe destes, ou daquilo, ou daquilo, ou daquele outro, não é? Que aparecem aí de uma forma que se transforma rapidamente numa forma de pandemia, como aliás tivemos a oportunidade de viver aqui há uns 2 anos ou 3, a pandemia da gripe dos suínos, que ao fim e ao cabo não era pandemia nenhuma, porque logo que se fizeram as vacinas e que se vendeu, acabou a pandemia, deixou de haver. A maior parte nem tomou nenhuma vacina dessa conversa, e a pandemia de repente saiu dos jornais, saiu das preocupações dos serviços de saúde. A maior parte dos países compraram as vacinas, mas não as aplicaram, porque de facto há aqui todo um interesse económico ou financeiro por trás de tudo isto. Ora, não é fácil dizer assim, todas as doenças catalogadas, ou melhor, a esmagadora maioria das doenças catalogadas como doenças psíquicas, se for psicológica, etc., tratam-se espiritualmente, porque são de foro espiritual. Voltamos a lembrar, psíquico ou psique é espírito. Ora, onde é que há laboratórios a fabricar medicamentos espirituais? Não há. E, portanto, toda esta cadeia de lucro, toda esta cadeia, digamos assim, comercial ou industrial, teria que reduzir-se a metade. Isso não é um pavor, era um drama. Se calhar tínhamos aí fobias generalizadas. Então não convém que se saibam estas coisas. Agora, nós não temos qualquer problema, ou não devemos ter nenhum problema a falar das coisas. Não vá ao médico. Não, vá ao médico. Mas que não seja para provar que o tratamento espiritual resultou. Mas que não seja para provar isso. Então os espíritas, primeiro que tudo,
Devemos nos documentar sobre as questões, sobre as coisas. E deixarmos a dar a dizer que os espíritos entram no corpo, que os espíritos saem do corpo, que os médicos incorporam, porque isso é conversa, isso não é verdade. Os espíritos envolvem e agem e influenciam através do pensamento. É através do pensamento que os espíritos nos perturbam, nos envolvem, nos ajudam. É através do pensamento, nas sugestões, nas intuições, nas inspirações e na força. Na força interior, na força mental, na força, na capacidade de concentração, que eles nos ajudam, de facto, ajudam a enfrentar as forças negativas. A gente pode contrapor a uma vibração negativa uma vibração positiva, não é? O amor cobre uma multidão de pecados, como dizia Paulo. Então nós temos que aprender a fazer isso e demonstrar, quer dizer, deixar de andar a fugir com medo de que ser saneados, deixar de ser saneados. Agora, não podemos andar a dizer é espíritos, é espíritos e é espíritos. Temos que explicar a ação dos espíritos, como é que eles interferem, como é que eles intervêm, de uma forma racional, lógica, ponderada e profunda, perfeitamente cultural. E é aí que nós temos que fazer o nosso papel. Quem é que está certo, quem é que está errado? Toda a gente está certa nas suas ideias. Quem é que vai agora dizer, você está errado? Não, estou certo. Está errado, estou certo. Um teimoso nunca teima sozinho. Portanto, não tem que teimar. Expõe as nossas ideias, expõe aquilo que nos serve de base à nossa fé e à nossa atividade, e depois quem quiser que abrace, quem quiser que siga. Se nós calarmos e não falarmos, ou se, por exemplo, também aqui há uns anos havia essa tentação de nós, enquanto espíritas, sabiam mais que toda a medicina junta. Eu recordo-me que uma ocasião uma pessoa caiu como uma tábua no chão, bateu com a cabeça. Estavam perto de dois médicos, na casa espírita, dois médicos, e naturalmente, uma reação lógica, levantaram-se para socorrer a pessoa que tinha caído, e um espírita assim, enfim, não é? Nem é meio espírita, disse assim, calma aí, vocês aqui não mexem, que aqui não percebem nada do assunto. Mas o que é facto é que a queda podia ter provocado um traumatismo craniano, e em termos de traumatismo craniano, aquele trabalhador, aquela pessoa que se dizia espírita, não percebia nada do assunto, mas os médicos perceberiam. Portanto, a gente não tem que dizer assim, não é de médico, não, é de médico. Mas nós tratamos, pronto, ainda bem que a gente tratou, para que o médico possa tirar a conclusão de que o tratamento que nós fizemos resultou. E é nesta dinâmica de explicação, de divulgação da verdade, que provavelmente alguém vai ter que dar, como agora já a Organização Mundial de Saúde, e a Igreja também já vem falando isso, já defende que, de facto, a mediunidade é uma realidade, e, portanto, que há mediunidade de dor, de sofrimento, de doença, vá lá, um estado de doença, e há a mediunidade de terapia, a mediunidade terapêutica de ajuda, de socorro. E é esta divulgação que a gente tem que, sem quaisquer ideias de que somos superiores, que já percebemos tudo e que os outros não percebem nada, mas divulgando aquilo que nos vai na alma, aquilo que é a nossa crença. E aí, com certeza que, tarde ou cedo, os médicos irão tomando a peito estas questões e eles próprios irão influenciando dentro da sua corporação, desculpem-me falar assim, as ideias do mundo espiritual. Vamos ficar por aqui. Iremos continuar o programa na próxima quarta-feira para respondermos às questões dos nossos espectadores, que já vão sendo algumas. Despedimos-nos até lá. Muito boa noite. Quanto assim, relembramos também o nosso e-mail, ascviseu@gmail.com, para poder fazer as suas questões. Para um próximo programa iremos tratar de as responder. Muito boa noite e até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.